Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho o prazer de receber Patanga Cordeiro aqui com a gente. Patanga, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um privilégio também ter a oportunidade de conversar com as pessoas e poder contar um pouquinho sobre mim, sobre as coisas que eu sinto que eu mesmo ganhei, né? E eu posso compartilhar. Isso é muito bom de poder compartilhar. E eu vou dizer que hoje eu fiquei muito feliz que a nossa gravação ia acontecer nesse momento, porque eu estava numa sensação, e isso acontece muitas vezes em dias de gravação de Jornada da Calma, quando as coisas do mundo se sobrepõem e de repente você tem 1 milhão de afazeres e todas as coisas que você tem que dar conta, e aí parece que esse tempo de respirar fundo não existe, e eu fiquei com essa sensação de ler o seu texto que você escreveu para a Tal Felicidade, já faz um tempo lá na Vejinha, a gente vai conversar mais sobre ele, sobre o quanto a gente acreditar que a meditação é possível, e que ela é possível nesse contexto que eu estava aqui hoje. Estou ainda hoje nesse dia complicado, difícil, cheio de coisas, não só no contexto idealizado que a gente imagina, que a gente já vai ter dado check em todas as coisas, então agora eu posso parar e meditar um pouquinho. Foi um pouco assim também que você chegou na meditação, não foi? No meio do turbilhão? Pois é, assim, quando eu comecei mesmo a meditar, né? Podia dizer que a minha vida era pacata, mas assim, tinha um monte de coisas para fazer, só que eram coisas que, assim, era faculdade, isso, aquilo, né? Família, tal, só que eu não sentia satisfação, sabe? Eu sentia só que estava correndo atrás do rabo, ou alguma coisa assim, ou o hamster na rodinha, né? Então você fazia as coisas e daí, às vezes, você até tá o checklist que você falou, né? Você até sente assim, não sei o que lá, vestibular, tal, não sei o que lá, tal, não sei o que lá, tal. Mas aí você tá vendo que você não chega em lugar nenhum, né? E daí, de repente, acontece coisas que mudam, né? Aí, mas, enfim, às vezes é que nem a corrida, sabe? Você está dando voltas no mesmo lugar e você termina no mesmo lugar que você começou, mas você ficou diferente. É quase o inverso, assim, né? Você correr e conquistar coisas, mas quando você vai ver, você é a mesma coisa de antes, assim, né? Sabe que isso eu fiquei, eu nunca tinha ouvido falar, falha minha, porque eu também estou à frente da boa forma, então eu deveria estar um pouco mais ligada nesse esporte, mas eu nunca tinha cogitado a possibilidade de uma ultramaratona na minha cabeça. E quando Uhum. você escreveu na Vejinha sobre justamente o quanto a meditação também te impulsionou no caminho do esporte, e num esporte que ele é muito, que demanda fisicamente, mentalmente, uma resiliência, uma resistência muito grande, que é a ultramaratona. Eu falei, nossa, engraçado, como nem existia a possibilidade na minha cabeça de alguém fazer isso, e você faz. E só que é engraçado, porque você tem uma linha de chegada, né? Tem essa sensação eh, de ter que se dedicar muito, né? De ter muitos passos no meio do caminho, mas ali, pelo menos te lendo, eh, era realmente o oposto da sensação da rodinha do hamster, que você dá passos e dá passos e dá passos e fica no mesmo lugar, mas de um jeito ruim. Tem um jeito de você chegar em você mesmo, mas modificado, né? É, com certeza. É, uma, é um mergulhar, assim, né? E acho que é uma oportunidade que a gente tem. Quando você se dá tempo para alguma coisa, quer dizer, você está priorizando aquilo, né? Então, pode ser a meditação, pode ser a corrida, pode ser outras coisas, né? Então, de manhã cedinho, eu costumo fazer a minha meditação. E é um tempo que eu dou para aquilo. Por quê? Porque é uma coisa importante para mim. Então, até hoje, nunca teve um dia que eu falei assim, não, hoje não dá para meditar. Teve alguns casos, assim, tipo na faculdade, assim, que você acorda atrasado, você fala, tem uma prova daqui a 5 minutos na faculdade. O que que eu faço? Faço minha meditação, saio correndo e chego atrasado para a prova na faculdade, né? Mas aí é sempre é certo, assim, sabe? Você vai lá olhar a sua nota depois na prova lá, tá entre as melhores notas, assim, sabe? Só assim, puxa, mas não fiquei ontem de noite estudando, hoje de manhã saí correndo, mas parece que tem algo querendo dizer que você está fazendo as coisas certas na sua vida, sabe? Não é que você precisava nem merecia uma nota alta, sabe? Eu tenho experiência de concurso público, de vestibular, tudo assim, sabe? Aham. Que assim, merecer exteriormente eu não mereço,
mas parece que tinha alguma coisa na minha vida que estava dando certo e essas coisinhas externas vão te dando uma indicação, assim, sabe? Tipo: "Ó, continua por aí, que eu vou te mostrar que é por aí mesmo, que não vai faltar nada das coisas que você não está priorizando tanto agora", assim, sabe? Então é emprego, estudo, tudo assim, sabe? Daí você se abre, você começa a se abrir, assim, é como se fosse uma cordinha, a cordinha do cachorro quando vai passear, sabe? Tem cachorro que você tem que segurar na corda bem curta, assim, porque senão ele apronta, né? Mas aí Uhum. quando você vê que o cachorro ele vai se comportando, que ele vai, você vai dando mais corda, né? Então ele vai indo mais longe, né? E eu suponho que chega um dia, né, que, né, aquele que cuida da gente, né, que tem a cordinha, ele vai soltar a cordinha e falar assim: "Ó, minha criança, você tá por conta já, você aprendeu que eu tinha tudo para te ensinar, então você mesmo vai poder fazer o que você precisa e quem sabe guiar outros, né. Vai levar um tempo ainda, né, quem sabe algumas vidas, mas a gente você sente que você tem um lugar para chegar, né, então a satisfação tá aí. Agora você citou uma palavra, que é uma palavra que eu tenho muito flertado com ela, assim, que você falou de prioridade. O que que é a nossa prioridade, né? Você deu o exemplo da prova e é maravilhoso, ok, eu medito, eu saio correndo para a prova, eu chego atrasado na prova, mas pelo menos eu meditei e aí também o resultado dessa prova pode ser diferente. E eu fico pensando como a gente estabelece uma prioridade de um jeito que a gente leva em consideração a nossa vida, assim, sabe? Porque, às vezes eu fico pensando que a gente tem uma cabeça meio analítica demais, né, que fica tentando controlar todas as coisas, fazer uma planilha do que eu preciso considerar para estabelecer a minha prioridade. E tem horas que eu acho que a nossa prioridade ela deveria vir só mais do nosso coração. Se a gente conseguisse se conectar mais com: "Tá bom, eu estou vivo aqui, eu existo junto com todo mundo, junto com todas as coisas que estão acontecendo". Então, diante dessa existência, a minha prioridade eh, e estabelecer uma prioridade significa também estabelecer as coisas que você não está priorizando e que é uma escolha, e você não está priorizando realmente, assim. E eu, da minha parte, às vezes sinto um apego nessas coisinhas que eu estou deixando de lado, ainda que tenha tudo me indicando que eu deveria focar numa coisa, sabe, mas eu fico: "Ai, mas essa outra coisinha aqui, poxa vida, eu vou deixar ela tadinha abandonada, como assim?". Como é que é para você esse processo, se é que é um processo ou se hoje já é mais rápido e mais fluido, natural, de entender qual é a prioridade de cada momento, assim, sabe? Do que tem que ser feito em cada momento. Uhum. Para cada pessoa é diferente, porque cada um tem uma missão, tem uma tendência e o próprio momento é diferente. Então, o que você precisa fazer é ouvir o seu coração, sabe? É como se a nossa alma estivesse morando dentro do coração, ela habita lá, assim. E é por ela que a gente vive. Ela está tendo uma experiência aqui, ela tem qualidades, ela tem um certo tipo de luminosidade particular dela, assim, que ela veio para manifestar no mundo. E ela faz isso através do nosso coração, né, nosso coração puro, né. E quanto mais a gente se permitir ouvir o coração, mais claro ficam quais são as prioridades de verdade e, ao mesmo tempo, você ganhar força para fazer aquilo que você precisa, porque aquilo vem realmente de dentro de você. E ainda assim é um processo, porque nem tudo da nossa alma, né, na verdade uma fração mínima transparece na nossa vida, né. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pouquinho de disciplina, um pouquinho de abertura, um pouquinho de entrega, para permitir que essas coisas vão chegando na nossa vida. E cada passo que a gente dá nesse sentido, deixa a gente mais forte e abre para coisas maiores, assim, sabe. Então é como se até os desafios vão ficando maiores. Parece que os desafios que a gente tem hoje, assim: "Ah, não, eu vou passar por isso e daí acabou". Não, vai vir maiores, assim, porque você vai se tornando alguém maior e mais capaz de lidar com as coisas, de transcender as coisas. E aí tem a parte simples, né, que é fazer outras coisas que ajudam você a ter disciplina, ter força de vontade. É o esporte, é a leitura, é o serviço, sabe, qualquer coisa que você faça, assim, com uma dedicação sincera e com um motivo sincero, vai fortalecer você, né. Tem algumas pessoas que através do serviço desinteressado, serviço à humanidade, algumas pessoas é a meditação, é o esporte. Então tem vários caminhos para a gente se fortalecer, assim, né. O Jim Rohn,
ele sempre ensinou a gente a percorrer todos eles. Por isso que eu comecei a fazer essas coisas. Eu não corria, né? Eu era tímido, ainda sou tímido, mas eu dou curso de meditação em auditório, 200 pessoas, e eu até gosto hoje, sabe? Eu larguei para trás, assim, aquele eu tímido, que era uma falsa modéstia. Às vezes eu penso, né? Uma falsa modéstia, a timidez, assim, né? Uhum. E daí o nervosismo também vem e vai, mas uma hora você também, né? Perde, assim, e daí quando você vai ver, você tá por você se abrir para aquilo, você tem se transformado muito. E não foi que você escolheu aquela coisa e falou, eu vou transformar isso porque é a minha prioridade agora. Não, apareceu uma coisa grande e você se entregou. E daí no caminho, as coisas que você precisava para realizar aquilo foram acontecendo dentro de você, né? Então é uma coisa muito bonita. Tem um aforismo que eu gosto muito, que eu memorizei também, é Shishimoi, quando eu faço o que eu posso, o meu amado supremo faz por mim o que eu não posso. Então, uma coisa que a Lindo. gente vê quase que diariamente, às vezes em umas coisinhas pequenas, e aí uma vez por ano ou alguma coisa assim, vai ser uma coisa gigante assim que muda a sua vida, sabe? Mas você Uhum. vê que tá sempre ali, tem algo ajudando a gente também. Achei muito bonito isso de que você falou, que às vezes a vida quase que atropela a gente, né, e coloca a prioridade bem nítida na sua frente, né, e de repente é daquilo que você tem que cuidar, e aí você se abre para aquilo, e eu acho que quando a gente tem uma boa intenção mesmo, tudo conflui, né, e aí de repente vem ajudas inesperadas, né, eu tenho uma uma citação de um livro que eu estudo há muitos anos, que se chama Um Curso em Milagres, que fala que os anjos vão por cima e por todos os lados. E às vezes eu penso isso e falo: "Nossa, tem tantas coisas que eu não estou vendo, que são invisíveis, mas que estão me ajudando", e eu agradeço a elas e agradeço as pessoas que eu nem contava que apareceriam no meu caminho, e de repente elas apareceram, e aí elas me ajudam e às vezes elas vão embora logo na sequência, você nem e às vezes a gente é a pessoa que ajuda a outros, né, assim, Uhum. da mesma forma que a gente é ajudado, a gente ajuda. Mas você citou, e eu não sabia como falar o nome, Sri Chinmoy, é assim? É, quase isso. Shri Chinmoy, como se fosse em inglês. Chinmoy, yes. Chinmoy, E exatamente. Eu tô aqui com o livro dele, justamente falando sobre a meditação, eu estou mostrando para você que conhece o livro certamente, quem está ouvindo a gente não está vendo o livro, uhum. mas queria que você contasse um pouco sobre como foi, esse encontro, de um caminho que para você ressoou tão forte, a ponto de falar: "Ok, entre todos os caminhos possíveis, esse daqui é o caminho que eu quero me dedicar agora". Uhum. Quando eu estava na faculdade, eu ainda tinha um grupo de amigos do ensino médio e a gente se reunia, assim, né, pra, no fim de semana, para jogar, fazer coisas assim. E um deles um dia chegou, assim, com um livro falando sobre yoga e saúde. E falou: acho que você vai querer ler isso. Eu nunca tive interesse. Eu peguei e comecei a ler. Tipo, é um negócio que veio assim: ó, isso aqui você vai querer ler. Tá bom. Aham. Daí Se lá você está falar. dizendo, eu acredito. É, foi um negócio mágico pensando hoje, sabe, na hora você não vê, na hora você tá só nas suas coisas, mas aí hoje, 20 anos depois eu entendo, sabe, né. E daí eu comecei a fazer os exercícios de Hatha Yoga que tinha, mas lá ele falava sobre outras coisas, sobre um aspecto um pouquinho mais espiritual, não sobre a parte física também. E daí foi aquilo que mais me interessou, assim, então eu fiz um pouquinho dos exercícios de Hatha Yoga, mas aí deixei, mas aí ficou uma sementinha. Um dia eu estava na faculdade eu vi um cartaz, assim, em papel amarelo, feito fotocópia, assim, né, na época tinha muito na faculdade, assim, e, meditação, curso gratuito, né, estudante, né, gratuito, então Tá ótimo. fala tudo, assim, né. E eu nunca tinha interesse na meditação mesmo, mas eu olhei e senti: "Tá aí, acho que eu tenho que ir lá". Eu fui no dia, e daí eu lembro de 2 coisas, né. Uma era do rapaz que estava dando o curso, que se tornou bem meu amigo, assim, ele é da Áustria, mas ele estava passando umas semanas aqui para dar os cursos, né. E outra coisa era a foto do Chico Moy, é uma foto preto e branco dele em estado de meditação, assim. E esse meu colega, o Dipavadia, né, eu via que ele tinha um sorriso, ele tinha alguma satisfação dentro dele que eu não via nas pessoas ao meu redor. E eu falei: "Ah, eu quero aquilo que ele tem".
assim, era algo que eu não estava vendo nas pessoas ao meu redor, e tinha algo nele, né. Tinha uma pureza, uma simplicidade, uma espontaneidade nele, assim, sabe. E já com a foto foi diferente, foi uma coisa mais forte, mais profunda, assim. Parecia que a foto olhava para mim como se fosse uma pessoa, sabe, como se estivesse vivo, assim, né. Claro que você vê a foto, mas tem ali o ser, assim, ele tem algo, Sim, a consciência, né, a consciência está ali e está te olhando, assim. E a impressão que eu tive é que ele estava olhando rigoroso para mim e pensando assim: "Moleque, você tem que tomar jeito na sua vida", sabe. Porque eu posso me dizer assim: "Ah, eu sempre fui um bom menino", mas ainda assim minha vida não tinha muito utilidade, assim, sabe. Meio que só o tempo estava passando, assim, é o checklist que você falou. Tinha várias coisas, terminou o ensino médio, agora faculdade, depois vinha uma série de coisas, assim, que eu nunca quis, na verdade, mas assim, você pega pronto, sabe, é o formulário pronto, o pessoal vai uhum, passando, assim, você vai pegando dali, ou é da novela, ou é do filme, é dos colegas e você não quer, mas você não, qual que é a outra opção? Não tem, né. Aí foi meio que foi por aí, sabe. E aí eu comecei a praticar meditação e comecei a desenvolver uma conexão interior com o mestre e os livros e tudo mais, comecei a correr e aí quando eu fui ver, toda aquela coisa, assim, da minha adolescência, assim, da falta de sentido, foi o contrário. Senti que minha vida tinha todo sentido e até que eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer da minha vida, porque é muita coisa, assim, sabe. Mesmo me dedicando, não vai dar tempo, assim, sabe. Não vai dar tempo. Tem tanta, mas tanta coisa para eu fazer e me tornar e alcançar interiormente, sabe. Então, me faz pensar assim: "Nossa, tem que realmente aproveitar essa oportunidade", assim, sabe. Porque parece que a vida, o mundo era muito, muito mais profundo, muito mais luminoso, assim, e com muito mais possibilidade do que eu imaginava. Então, a sensação que eu tenho desde que eu comecei, né, na vida espiritual, a meditar e como mestre espiritual, é que eu tive uma vida, digamos, até os 19, né, daí dos 19 ao 20 eu tive mais uma vida inteira, dos 20 aos 21, mais uma vida inteira, do 21 ao 22 às vezes eu sinto que eu passei por várias vidas já, de tanta coisa que foi acontecendo, né. Então, até hoje eu sinto isso, sabe. Eu consigo olhar para mim, assim, e ver, assim, eu vejo inúmeros defeitos, inúmeras coisas para melhorar. Eu fico triste às vezes, sabe, eu fico desanimado, ou eu tenho sentimentos de menos-valia. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho, assim, para o mês passado, para o ano passado, eu sinto que eu melhorei muito, assim, sabe, em muitas coisas, e isso me dá um sentimento de satisfação também, sabe. sim, Então, sim. é isso, então eu sei que eu estou no caminho certo, sabe. É uma coisa que ninguém pode me dizer, nem explicar por qualquer motivo, sabe. Você sente, assim, você sente que se eu dedicar a minha vida inteira a isso, ainda vai faltar de mim, assim, sabe, porque, vai muito fundo mesmo. Essa sensação de muitas vidas em uma vida eu compartilho, assim, porque parece que, quando a gente começa nesse mergulho para dentro, né, e é um mergulho que você vai encontrando outras pessoas também, e dentro de você inclusive, né, você começa a ver tudo que tem dentro de você e dentro da existência e da vida, eh, e aí quando você olha, você fala: "Nossa, quantas vidas em uma vida, e quantas vidas já tive ou terei ainda para poder dar conta de todas as coisas que tem que acontecer". Eu compartilho muito dessa sensação, só que você citou como um dos pilares, e eu tenho olhado um pouco para isso, que é a disciplina. O quanto a disciplina, ela também é um caminho de instrução, assim. Eu acho que talvez tenha a ver com aquela coleirinha do cachorro que você falou, assim, o quanto a gente consegue ficar solto, o quanto a gente às vezes precisa ficar um pouco mais, rígido. Só que, ao mesmo tempo que eu olho para mim e falo: "Um pouco mais de disciplina seria bom", eu acho que me faria bem, e poderia ajudar o meu caminho. Ao mesmo tempo, eu tenho olhado muito para uma coisa que é o quanto eu sou dura comigo. Isso que você falou, assim, né, da gente olhar e ver nossos defeitos, e é verdade, eles existem, e eu vejo, e eu erro, e eu preciso melhorar, e tudo bem. Só que o trabalho de aprender,
ele não é um trabalho de se repreender, né. Recentemente eu conversei, não sei se você conhece, é uma estudiosa de compaixão que se chama Shawna Shapiro. A doutora Shawna tem um trabalho, muito grande sobre autocompaixão, e aí numa entrevista que eu fiz, aliás, vou dar um spoiler aqui, porque a Cláudia ainda nem saiu, vai sair na revista Cláudia do mês de setembro aqui antes, só para os ouvintes do Jornada da Calma, mas ela me falou sobre esse sistema de aprendizado. E como a gente acha quando a gente erra que a gente tem que ser muito severo com a gente. Então você fala: "Você é horrível, você é uma pessoa horrível, como assim você fez isso? Isso daqui nunca mais pode se repetir", e você ficar se repreendendo e falando mal de você. E aí ela fala o quanto isso deixa a gente numa situação de estresse que às vezes você não consegue aprender nada, assim, porque você só está numa sensação de sobrevivência, e o quanto a compaixão e a autocompaixão às vezes coloca a gente em outro lugar, que é: "Ok, aconteceu isso e como a gente pode aprender?", acolher tudo que a gente está sentindo e aprender. E eu não sei se existe essa contradição que na minha cabeça tem, entre a disciplina e a autocompaixão, mas às vezes eu enxergo como se uma coisa fosse oposta à outra. Mas eu queria tentar entender como é a sua lida com a disciplina, como é que você olha para ela, que seja para treinar, né, eu fico pensando nisso, assim, quanto treino envolve, né, para correr uma maratona, para correr uma outra maratona, enfim, eh, como como olhar para a disciplina com olhos compassivos também, acho que talvez seja isso que eu fico buscando. Uhum. É, tem 2 partes, tem a parte interna e a parte mais externa, né. A parte interna acho que é mais importante, que se você conseguir acessar algo dentro de você, essa coisa vai te trazer disciplina, vai te trazer força, luminosidade, e aí você vai se descobrir mais disciplinada. E outras coisas que você precisa, talvez não seja disciplina a coisa que você esteja precisando agora, talvez seja, não conheço você, né. Aham. Conhecesse, a gente pode errar de uma maneira incrível com as pessoas que a gente conhece, né. Então, você conseguindo trazer de dentro, sabe, através de alguma coisa da sua vida espiritual, da sua vida de serviço, seja oração, meditação, dedicação, aí ela vai te mostrando qual que é o próximo passo e ao mesmo tempo te dá a força, assim. Então quando você vai ver, você está mais disciplinado, até porque você entende melhor as prioridades, aí fica mais fácil, né, você ser disciplinado, né. E a outra parte é a parte externa, que a nossa mente ela é uma máquina, né. Às vezes a gente pensa que a gente é a nossa mente, mas não é, ela é uma máquina. Se vai dormir, ela fica devolvendo coisas que passaram no seu dia, às vezes, sabe. Ou então ela tem hábitos, quer ver isso, abrir e-mail, abrir o celular, você não precisa de nada daquilo agora, mas ela fica no hábito, é o jeito dela. Aí você precisa falar: "Não, espera aí, calma aí". E esse não funciona, tipo treinar o cachorro, sabe. Isso Sim. não, sabe. Estragar tal coisa, não. Porque ele não fica feliz estragando tal coisa também, sabe. Ele fica feliz quando ele está contido, quando ele está feliz, quando ele está com você, né. Então, aí é uma coisa de cada um, você tem que ir sentindo, assim, né. Tem esses métodos que você falou, da autocompaixão, tal, a parte externa realmente você tem que ir medindo. Mas se você conseguir mergulhar mais fundo, você vai receber força do interior, sabe. É a meditação, a oração, o canto, tantas coisas assim, sabe, tantas práticas, assim. Então, aí fica mais fácil, né. Recentemente o presidente Gorbachev faleceu, né, foi dia 30, né, e você vê o tanto de coisas que ele fez, pelas quais ele passou na vida dele, assim, sabe, o ex-presidente da Rússia. Mas ele fez, por quê? Porque ele sabia por que ele estava fazendo, né, e ele sabe o que ele fez pelo mundo. Então, por mais que difícil que fosse, ele conseguia a força para fazer tudo, né. Então Agora, eu hum, eu achei bem didático e às vezes a gente precisa da coisa didática, né, disso de entender o que que é o interiormente que você precisa trabalhar, e às vezes o que que é externamente, considerando inclusive que a mente tem essa característica externa, assim, né, é uma máquina que a gente usa ela, então como a gente treina também essa máquina para ela trabalhar a nosso favor e não contra a gente. Mas é uma expressão que você usou algumas vezes e que eu achei muito bonita, que você falou de luminosidade. Da gente entender a nossa luminosidade. Eh, e eu tenho a sensação, assim, e nem é muito racionalizado, mas é uma sensação que as pessoas têm uma luz mesmo, né, assim, que você consegue enxergar ela, que você não eu não vejo aura, eu não vejo cores, eu não vejo
não vejo uma luz, mas tem uma luminosidade. É disso que você está falando ou é de uma coisa também ainda um pouco mais profunda, Patanga? É isso e mais profundo, porque a gente só enxerga uma parte das coisas, né, e cada um Aham. tem um nome. Sabe, quando eu vejo algo que me parece muito bom, às vezes a palavra que me vem é beleza, sabe? Quando eu vejo algo e falo: "Isso é muito bonito", sabe, a palavra beleza Uhum. ressoa em mim, sabe. Então, talvez quando eu vejo a luminosidade nas coisas, eu vejo beleza. Não é só beleza física externa, essa é muito superficial, assim, né. Pode ser uma pessoa que não seja bonita, mas nos olhos dela você vê uma beleza. No semblante dela tem uma beleza, mesmo que as feições não sejam bonitas, entende. Então, cada um tem um jeito peculiar de ver essas coisas, né, cada um tem a forma de enxergar, né, a beleza do mundo, assim, né, enxergar o quanto o mundo é maravilhoso. É uma forma de você dizer que está vendo o divino, né, está vendo Deus. Cada um tem uma forma, né, de se referir a Deus, né. Tim Moore, ele sempre usava o supremo, né, ele sentia que é algo que está no alto e continua subindo, assim, sabe, ele é sempre transcendente, né, ele gostava mais de usar a palavra supremo do que Deus, ele fala, né. Aí ele mesmo menciona, por exemplo, o Buda, ele nunca falou em Deus, ele falava em luz e verdade, né, luz e verdade. Para você, para quem pensa assim, então a verdade, a luz é Deus, assim, né. Então, é co tem um mestre do século XIX chamado Sri Ramakrishna, ele usa uma analogia, ele fala assim que a mãe, quando ela tem vários filhos, ela tem a batata e ela faz batata frita para o adolescente, mas para o filho que é bem pequeno, ela faz purê de batata, porque é o que ele vai conseguir digerir. É a mesma coisa, só que a apresentação é diferente, de acordo com o paladar, de acordo com a capacidade de cada um. Sim, sim. E é engraçado, né, porque a hora que você usou como sinônimo beleza, eu acho que isso tá expresso de tantas formas que a gente consegue falar de luminosidade, de beleza na voz, né. E eu fico pensando nisso aqui no Jornada da Calma, que as pessoas só escutam a nossa voz, o que a gente entrega é só a voz. Mas junto com ela vai a sensação, junto com ela vai a intenção, junto com ela vai uma luz, vai uma beleza, vai uma insegurança, vai o que a gente tem que aprender ainda também, vai tudo junto. A gente entrega sempre o pacote completo para todo mundo. E isso não significa que a gente não tenha coisas, né, para continuar, e eu acho que essa ideia do Supremo e da expansão é boa para a gente também, né? A gente também está nesse movimento de ascensão e como a gente pode sempre trabalhar essas virtudes na gente, né? E como é bonito esse processo, mas isso não significa que a gente não possa compartilhar, né? Com todas as pessoas, tudo que a gente já aprendeu. Então eu queria te agradecer muito, Patanga, por você não ter acreditado na ideia de que você era tímido, que você não deveria falar ou deveria não se esconder do mundo e estar aqui compartilhando com todas as pessoas tudo que você já aprendeu e também aqui com os ouvintes do Jornada e comigo pessoalmente. Te agradeço muito. Obrigada. Então tá bom, muito obrigado a você e a todo mundo que ajuda, pela oportunidade, todo mundo que está ouvindo, por se dar um tempo, né, pra gente fazer algo diferente, né, algo fora do nosso checklist, assim, né. E é uma honra poder receber uns minutinhos para poder compartilhar algo que eu ganhei, na verdade, né. Eu nem sei se eu mereço, mas eu ganhei e tá comigo, assim, e eu gosto de compartilhar. Obrigada. Obrigada, Patanga, pela confiança, pela abertura e obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que tenha sido uma portinha se abrindo fora do checklist, uma corrida que pode ser diferente da que não sai do lugar, mas que leva a gente talvez para mais alto, para mais perto de quem a gente é mesmo lá dentro. Obrigada pela confiança e até a próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.